Boa noite, né, gente? Eu quero saber, todo mundo aqui, quem são brasileiros, portugueses, e quem é brasileiro aqui? Uhul! Eu sou indiano. Eu sou marroquino. Meu marido é Mohamed. A barba já tem. Vocês se perceberam, desde quando vocês vieram pra cá, por exemplo, alguns costumes que vocês aderiram aqui, algumas falas, ou vocês ainda continuam sendo brasileiros raiz? Não, deixa eu Português. Eu comecei a aprender francês aí. Vou falar mais à frente. Vou passar por lugar. Um dia desse o Warner tava. Como é que fala aquela palavra em português do Brasil? Casamento primeiro. É verdade, pai. Gente, hoje eu quero trazer para vocês uma coisa que tem falado muito no meu coração, que é sobre identidade. E cada lugar, ele carrega uma identidade, um costume, comportamento, valor, princípio. E quando a gente se depara saindo desse lugar ou com lugares diferentes, vamos supor, o Brasil é enorme, né? Tem diversas regiões. E quando a gente vê um outro brasileiro, quando ele começa a falar chiano, muita gente fala, ih, carioca. Quando começa a falar mais arretado assim, faz o quê? Nordestino. Porque a nossa marca é registrada. Então, cada lugar vai ter um costume, um comportamento que a gente olha assim e a gente consegue identificar. Da mesma forma é a gente aqui. Se tem alguém de sandália havaiana, brasileiro. Porque nós somos conhecidos por isso, né? E isso nos leva a uma pergunta muito importante, muito interessante, que é, será que as pessoas ao nosso redor, elas conseguem identificar a nossa real identidade, a nossa identidade como cristão? É algo que tem pegado muito assim, que tem falado muito comigo, e em vários momentos da Bíblia a gente vê essa parte da identidade muito enraizada. A gente vê lá em Atos, quando os discípulos estão eles são chamados de cristãos. E essa forma de chamar eles era uma forma pejorativa, mas ainda assim mostrava algo registrado neles, que cristão é considerado pequeno Cristo. Então, aquelas pessoas conseguiam identificar que aqueles discípulos eram pequenos cristos, né? Eram cristãos. E fora outros inúmeros momentos na Bíblia que a gente consegue ver, por exemplo, com Daniel também. Daniel, ele estava num lugar pagão, cheio de costumes, um ambiente muito hostil, mas ainda assim, se a gente for olhar, né, a fundo a história de Daniel, o pessoal lá começa a catucar a vida dele e diz que não encontra nada assim contra Daniel. E eles percebem que a única coisa que Daniel não negocia é justamente a fé dele. Então, Daniel, através do comportamento dele, das atitudes, de quem ele era, ele tinha uma fé visível e uma fé conhecida. Ou seja, não precisava Daniel abrir a boca e berrar, olha, eu sou cristão. As atitudes dele também falavam sobre isso. E algo muito interessante que aconteceu ontem, foi ontem, né? Eu estava falando com uma minha inquilina lá do Brasil e ela estava relatando, né, que ela alugou a parte da churrasqueira e pegou toda bagunçada, estava um caos. E aí a vontade dela foi, vou entregar igual. Eu não sou obrigada a entregar limpo, por quê? E a irmã dela, também como cristã, ela olhou assim e fez, não, nós somos cristãos. A gente tem que mostrar através das nossas atitudes que a gente é diferente. As pessoas precisam olhar para a gente nos mínimos detalhes e ver, elas são cristãs. E aí eles arrumaram tudo, e isso também ficou muito enraizado em mim. De fato, as pessoas estão olhando para nós e estão vendo Cristo, ou estão olhando o nosso pecado, estão olhando o que a gente era antes. E quando a gente vai na palavra, a gente sabe que se a gente vive um verdadeiro evangelho, a vida que nós tínhamos, nós não temos mais. Cristo nos transforma. E é como diz lá em 2 Coríntios 5,17, se vocês quiserem abrir. 2 Coríntios 5,17. Está entre Gênesis e Apocalipse. Mais perto da Apocalipse. 5,17. 2 Coríntios 5,17. Vou ler, tá? Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E a identidade cristã, ela nasce por dentro, mas ela se manifesta para fora.
Porque não sei se vocês lembram da palavra do semeador, né? Que está falando de diversos solos. E aí no solo fértil, a semente ela não só cai e fica ali. Ela cai e ela frutifica. Da mesma forma, logo em seguida, tem falando sobre a lamparina. Que as luzes aqui elas estão ajudando a iluminar o ambiente. Não fazia sentido o ambiente estar todo escuro e a gente pegar aqui a luz e tapar. Da mesma forma é a nossa vida com Deus, né? Quando a gente tem realmente essa vida com Ele, os frutos eles vêm. Os frutos, e cada vez que vem, a nossa primeira vontade é de tornar conhecido, é mostrar para todo mundo o que Cristo fez em nossa vida. Os frutos que habitam em nós. E uma coisa interessante quando fala, esse versículo, quando fala estar unido em Cristo, não significa você acreditar que Ele existe, não significa dizer que você vai só à igreja, mas estar unido em Cristo é estar alicerçado nele. É de fato estar ali, junto como um galho que vai saindo da árvore. E quando você fala nova criatura, é receber um novo coração. Mesmo que a nossa aparência mantenha-se igual, nosso sotaque, qualquer outra coisa, o nosso coração é de fato um novo coração, um coração transformado. E as coisas velhas, elas passam. E não significa que a gente não vai pecar, não significa que a gente não vai cometer erros, a gente vai continuar pecando, mas o que significa é que o pecado não vai nos dominar mais. Isso vai incomodar, cada vez que a gente pecar, vai incomodar, porque quando a gente não conhece a Cristo, todo aquele pecado, a podridão, a gente vai fazendo e vai praticando, isso não gera nenhum peso sobre nós. Mas quando a gente vive uma vida com Cristo, o pecado, ele começa a nos incomodar. Quando a gente peca, a gente faz, nossa, isso não está certo. Então, tudo se fez novo. E quando falar que tudo se fez novo, significa que Cristo muda nosso comportamento, nossa forma de agir e nossa forma de pensar. E o que eu quero que a gente saia daqui refletindo hoje, primeiramente diariamente a gente é confrontado com uma verdade inevitável. Que não existe encontro verdadeiro com Cristo se não houver uma transformação. Se a gente diz que a gente teve um encontro com Cristo, mas a gente não vê a nossa transformação, a gente se questiona, será que realmente a gente teve esse encontro com Cristo? Se eu continuo pecando e o pecado já não causa mais nenhum incômodo, e que a gente saia daqui vendo que, assim como Daniel, que mostrou que é possível viver sendo fiel em um ambiente hostil, é possível a gente ser fiel e mostrar, ter a nossa identidade muito firmada em quem nós somos, mesmo em ambientes que a gente de fato pensa assim, eu quero voar na cabeça daquela pessoa. É aí que a gente mostra quem nós somos em Cristo, né? Aí que nossa identidade ela precisa cada vez mais ser transparecida, não só nos bons momentos, porque é fácil a gente se dizer cristão enquanto a gente está aqui, mas enquanto a gente está lá fora, enquanto a gente está no nosso ambiente de trabalho, nos nossos familiares, nas nossas vizinhanças. Então, o Evangelho ele não nos chama apenas para crer, mas para pertencer de fato. E que a gente saia daqui pensando que como será que se as pessoas pudessem viver hoje, como será que elas iriam viver? Elas iriam saber discernir que Filipe é cristão, sem ele precisar de berrar e dizer eu sou cristão? Será que as pessoas só de nos olhar, eles conseguem olhar, ver alguma característica, ver que a nossa identidade está firmada em Cristo? Então que a gente saia daqui hoje refletindo sobre isso e que a gente não negocie a nossa fé, a gente não negocie nossos princípios, os nossos valores, mesmo diante de outra cultura que a gente sabe que infelizmente hoje em dia tem se normalizado muita coisa dentro do meio cristão. A gente tem tentado trazer as coisas que são do mundo para a igreja a fim de, não, talvez aquela pessoa queira se sentir participante. E quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a vida dessas pessoas que pregaram de fato o Evangelho, a gente não vê eles se moldando ao mundo. Muito pelo contrário. A gente vê eles espalhando quem eles são e assim influenciando o mundo. Então que a gente possa ter a nossa identidade muito firmada em Cristo para que isso transpareça para as outras pessoas. E é isso. Amém.